Olá, pessoal. Hoje temos o prazer de receber aqui o Cid Alves, presidente em exercício da FEComércio, presidente da FACIC e presidente também da Do Sind Sindloja. Lojas. É um prazer tê-lo conosco, Cid. Tudo E bem. também estamos com o Everton, que é presidente do Sind Carnes e também diretor da FACIC. É um prazer também tê-lo conosco, Everton. Tamo junto, Diego. Então, acho que vamos, né, começar explicando, acho que primeiramente, né, para os produtores, né, eu acho que essa é a importância, né, da FACIC e da FEComércio, né, pro agro também, que eu acho que tem muito produtor que não sabe, né, dessa importância e não tem, né, acesso, não tem conhecimento, né, então acho que se vocês puderem, né, explicar para a gente o que é a FACIC, né, o que é a FEComércio, né, acho que seria Começando. um... Na verdade, tá na FEComércio há mais tempo do que eu. Então é mais adequado que ele explique, ele tem muito mais conteúdo do que eu. Eu tô na FEComércio há 20 e poucos anos, ele está há 50. Não, mas tá chegando aos 40. Boa tarde, né? Diego, é um prazer, uma alegria de ser convidado por você para estar aqui nós falando do agro, que é uma das atividades, se não a melhor, a mais importante, uma das mais importantes do Brasil, né? Porque o agro está na mesa do todo o brasileiro, do acordar ao dormir, não é? Da primeira refeição à última passa pelo agro. Eu estou presidente do sindicato varejista do comércio de carne aqui de Fortaleza, né? E também sou diretor da FEComércio há quase 40 anos, entrei lá em 87, né? Próximo ano faz 40 anos. E a FEComércio, ela tem dois braços extremamente importantes, que é o SESC e o SENAC, né? Que tem sua atividade social, atividade educativa, então a importância é grande. E hoje a FEComércio representa 35 sindicatos, tanto da capital como de várias cidades do interior. E aonde não existe, dos 184 municípios, sindicato diretamente representa aquela categoria, a Federação do Comércio representa. E então, a importância e o valor que a FEComércio é para a sociedade cearense, para o empresariado, para o funcionário, enfim, ela tem uma elasticidade de atendimento às pessoas do Estado de Ceará de uma forma que muitas pessoas talvez não entendam e não compreendam do valor, da importância da entidade como sistema FEComércio, que o sistema é a federação, SESC, SENAC e PDC, que é o nosso centro de pesquisas, que todas as datas comemorativas nós faremos uma pesquisa e isso nós colocamos para o público, para o povo do Estado de Ceará tomar conhecimento do que acontece por cada ocasião dessa. Então, a Federação do Comércio, a sua importância, o seu valor, que ela é formada pelos sindicatos, né? E o sindicato representa as categorias. Eu, por exemplo, represento o setor varejo de carne do Estado de Ceará. O Cid, como presidente do Sinloja, que é ligado à federação, representa o setor lojista do Estado de Ceará. Então, isso é a importância, você ter esses empresariados, as suas representatividades. Apesar de muitos não valorizar, não conhecer, não entender, mas a importância é muito grande. Eu vou dar só um dado. Por exemplo, nós temos as convenções coletivas, que todo o comércio, todos os comércios representados por esses 35 sindicatos da federação, nós fazemos as convenções para dar um giro, para dar um atendimento, para que possa ser, vamos dizer, a nossa carta magna do sindicato para atender as suas categorias. Então, isso é uma importância que não tem preço que pague. Todo sindicato essa convenção. E, no mais, representamos em todos os segmentos, porque ela é a Federação do Comércio de Bem e Serviço e Turismo do Estado do Ceará. Então, a força desses sistemas hoje é de uma importância muito grande. Nós representamos hoje a FEComércio mais de 340 mil empresas no estado do Ceará. Então, você veja o nível de representatividade que é. E com seus braços, que tem alcançado os 184 municípios, como o SESC e o SENAC, isso gera uma importância de um valor não só financeiro, mas social, econômico, para toda a população do estado do Ceará. Então, se nós fôssemos falar aqui só do sistema Fé-Comércio, né, com certeza, qualquer 1 hora, 2 horas, 3 horas, seria pouco tempo para nós descrever essa importância, agradecendo, né, ao presidente Luiz Gastão, que agora se licenciou no dia 1º, né, descompatibilizou, né, Cid? Por conta que ele é candidato a deputado federal novamente, a sua reeleição, ele teve que descompatibilizar, mas fez um grande trabalho ao longo desses anos que ele participou da Federação do Comércio, um trabalho que é reconhecido nacionalmente pelo seu grande trabalho. Então,
que hoje o Ciro está na presidência, esse período de transição eleitoral, e tem dado continuidade também a esse trabalho. Então, a grande importância do Sistema Fé e Comércio para todo o empresariado do estado do Ceará, sem contar os inúmeros empregos que são gerados através das empresas representadas pelo Sistema Fé e Comércio. Eu até esses dias, um amigo me fez uma pergunta, ele abriu uma loja em Horizonte. Foi em Horizonte, ele abriu uma loja de plantas ornamentais. Aí eu acho que. E outras também, gramas, essas coisas. Eu acho que ele tá no. Hoje ele tá no sistema Fê-Comércio, né? E o que o sistema. Se ele, né? Como que ele faz? Como que ele se filia? Como que ele. Assim, Diego, primeiro corroborar com as palavras do Everton, a experiência dele da substância a toda a passagem dele, cada item, cada palavra dele a respeito da Federação do Comércio é uma palavra de acerto e que tem que ser meditada por quem escuta, porque muitos não sabem da dimensão. A FEComércio não é só o CNPJ de federação. A Federação do Comércio tem também o CNPJ do SESC e SENAC, que são dois braços, além do Instituto, que é o IPDC, Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento do Comércio, que aí são 3 braços, mas 2 braços para servir aos trabalhadores. Muitos não sabem, o SESC e o SENAC são administrados pelo presidente da Federação do Comércio. Então, esses 2 braços sociais, eles estão, como muito bem disse o Everton, nos 184 municípios. E hoje nós servimos o sistema Fé-Comércio, através do SESC, fornece cerca de 24 mil alimentações diárias. Se eu não me engano, agora os dados na última reunião que tivemos foram 24 mil refeições por dia. Por dia. Ele dá, é de graça, no caso? Não é de graça, mas é subsidiado. Sim. É para o trabalhador do comércio a um preço subsidiado. Até porque o Gastão fez as parcerias com o pessoal do seu setor e nós temos o fornecimento de muitos insumos para os nossos pratos direto do produtor. Inclusive tem uma cooperativa na Serra Grande, não me lembro o município. É do São Nazareno, Guaraciaba do Norte. Guaraciaba, né? Então ele fornece, estava dizendo que ele juntou lá e o pessoal está faturando por mês algo em torno de 400 a 500 mil reais direto para o sistema. E estão muito satisfeitos. Exatamente, A liquidez do sistema é absolutamente certa. Então, você entrega 10 quilos, pode ter certeza que você vai receber o valor combinado pelos 10 quilos. Isso é uma grande vantagem de fornecer para o nosso sistema. Mas a respeito da sua pergunta sobre o lojista que abriu lá em Horizonte, procurar o sindicato de Horizonte. Primeiro ele tem que ser filiado ao sindicato. Tem um sindicato da Fê-Comércio em Horizonte? Tem. Em Pacajus. Sim. E aí que abrange a região. A sede é em Pacajus, que abrange Horizonte. E aí ele se filia e aí ele vai ter todos os serviços da Fê-Comércio, tudo que a Fê-Comércio pode apoiar, tudo que todos nós que formamos a Fê-Comércio, Gastão está de licença, mas ele forma a Fê-Comércio. Luiz Fernando, Everton é do Sindivel, Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores. E a gente, tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente puder fazer, a gente faz com muito gosto, porque é para isso que nós estamos. Ele se filia, então, ao Sindilojas, no caso, ou direto ao Fê-Comércio só? Não. Direto ao Fê-Comércio, quem é afiliado é o sindicato. Ele se filia ao sindicato lá. O nome do sindicato, eu não me lembro agora se é Sindilojas. Mas é o sindicato patronal do comércio de lá. Só tem um. Sim. E filiado à Fê-Comércio. E cada cidade tem um sindicato desses patronais? Até pergunta de leigo, tá? Porque realmente eu mesmo não tenho. É pelo seguinte, porque quando o sindicato faz, vamos supor, o município de Pacajus, lá tem um sindicato. Aqueles municípios onde não existe um sindicato próprio naquele setor é representado pela Fê-Comércio. Então nós fazemos uma convenção coletiva que abrange vários municípios. Então a gente tem que saber
que Horizonte deve estar abrangido por alguns municípios. Agora, o CNAE dele vai dizer qual é o sindicato que ele tem que participar. Por exemplo, fosse no setor de carne, ele tem que se filiar ao meu sindicato. Sim, carne, sim. Porque, então, cada um. Agora, quando no interior não existe um sindicato que o represente, aí a federação lhe representa, independente do CNAE dele, entendeu? A não ser que seja um CNAE de indústria que não pode. Ele tem que ser, a cadeia dele tem que ser comércio, né? De bem e turismo. Então, ele se filia, aí ele vai está dentro da categoria representa que são as carteiras chamadas inorganizadas em sindicatos. Quando não tem o sindicato, elas são inorganizadas e a federação representa. E quando tem o sindicato, ele se filia ao sindicato conforme o seu CNAE. Entendi. Ele filiado ao sindicato. Só preciso dar um exemplo para a gente, para o pessoal que está nos ouvindo. Quais as vantagens que ele teria? Por exemplo, quais cursos que o SESC e o SENAC, né, poderiam, né, dar para ele? Ou para os trabalhadores dele? Como que funcionaria? Todos os serviços que o SENAC e o SESC fornecem, oferecem, curso SENAC, por exemplo, curso de cabeleireiro, curso do setor de turismo, curso do setor que a gente representa, que é o de logística, o de material de construção, e o de carnes, como por exemplo, do Everton, todos os cursos que nós oferecemos, ele sendo associados, os seus funcionários terão direito a um desconto que é equivalente a uma bolsa. Eu diria que é um super desconto, é um preço praticamente simbólico. Ele, como empresário, ele e os associados, eles podem obter o cartão do empresário. E aí ele tem o desconto que o sistema pode oferecer, e aí é um desconto menor do que o desconto para o trabalhador, até porque as entidades são para os trabalhadores e não para os empresários, é preciso deixar isso bem claro, mas ele tem um desconto em todos os serviços que o sistema oferece. Então, um curso de cabeleireiro, por exemplo, não é o exemplo exato da loja de jardim, mas é um parecido. Ele vai lá, o curso de cabeleireiro custa R$500, 6 meses, aqui é um chute, não é com exatidão. Então, aí, o funcionário, o trabalhador, com carteira assinada numa loja do comércio, do CNAE do comércio, como muito bem citou o Everton, ele vai ter um desconto. E o empresário vai ter um desconto também, menor do que o desconto do trabalhador. Aquele preço cheio é para qualquer um que quiser e vai pagar, porque nós podemos atender a todos por um preço maior. E uma dúvida que você me deixou, mas o trabalhador, como que vocês vão saber que ele é trabalhador do setor do comércio? Ele é carteira assinada? Tem que ser. Ele tem que ser carteira assinada. Mas ele pode ter um período, ele pode obter o cartão do SESC, do SENAC, do sistema, e ele se desempregar por um período, eu não sei se o período é até 1 ano e tal, não lembro, aí o Everton deve saber melhor do que eu, e ele fica sem a carteira assinada por esse período e fica usufruindo dos mesmos benefícios, sem alteração nenhuma. E ele, a carteirinha do SESC. O próprio trabalhador pode ir lá e pedir essa carteirinha no sindicato, né, e pedir se filiar ao SESC. Entra no sistema. Não, quando ele está numa empresa, ele já está totalmente filiado, ele vai apenas... ele vai consolidar isso aí através da solicitação que ele faz. Né? E ele paga alguma mensalidade, esse trabalhador? Não paga. Você paga questão da carteira. O empresário, né, que pagaria uma mensalidade. Né, como você... Só uma taxinha inicial, simbólica, só para não ser de graça. Claro, concordo. Nada de graça. Mas não nada. Hoje, SESC existe mais de 500 aproximadamente mais de 400 cursos, entre 400 e 500 cursos diversificados, que você imagina. Na gastronomia tem vários cursos, né? Do comércio tem que você imaginar. Então, só na parte da beleza são vários tipos de cursos, e aí vai, de línguas, idiomas e tudo mais. Então, são muitos... A carteira, o nicho de oportunidades que ele tem dentro do sistema, então é muito grande para que ele possa chegar lá e se inteirar. Até hoje, de IA, que é mais moderno, nós temos já cursos preparatórios de alta qualidade. Então, tudo que você imaginar de curso, você tem que ensinar. Quem entrar no site, SESC, SENAC, você vai ver os cursos que você tem. Né? Então, é uma importância. Então, a riqueza de informação, a riqueza de detalhe, a riqueza que tem o sistema hoje para o Estado de saúde é uma importância muito grande. Eu só queria fazer referência a uma coisa, Everton. Diego, nós temos aqui uma unidade
um hotel, a gente chama unidade, nomenclatura interna, mas é um hotel lá em Parana. Esse hotel, não, o trabalhador pode trazer a família e ficar tem um apartamento que é num prédio, e é na beira da praia, em Parana. Sim, eu sei, conheço. Conhece lá, né? Uhum. É um preço simbólico. Ali é um preço só para dizer a gente não pode dar de graça. Porque realmente não pode, é proibido. Sim. Né? É até bom que se diga isso, que é proibido. Qualquer coisa que você faça de graça, alguém vai pagar. E às vezes paga com uma dúvida, por que é que deu de graça. Então é melhor não ter dúvida para ninguém. No restante, então, no caso, o Sesc e Senac não pode dar nada de graça. Não, pode não. Eu tô perguntando isso porque o Senar, no caso, só pode de graça. O Senar você não pode cobrar. O sistema S é tudo diferente. O sistema S nosso, o da indústria é diferente, o Senai é diferente, o Sebrae, que também é do sistema S, é diferente. Tudo diferente. Só tem um detalhe, Cid, você pode até complementar. A única coisa talvez que seja de graça é a questão do Mesa Brasil. Né? Sim. O Mesa Brasil, porque nós recolhemos esses produtos das indústrias, classificamos eles. O que seria o Mesa Brasil? O Mesa Brasil é o maior programa social que existe dentro do sistema FEComércio no Brasil. Nós arrecadamos, você tem, por exemplo... Para aqui. Para aqui. Aí, vamos supor, por exemplo, a questão, vamos dizer, você tem o pessoal do melão, muito tempo. Aí aquele que era refúgio melão para ir para a Europa exportar, nós mandava para a gente classifica esse produto no supermercado, na Ceasa, arrecadado milhões de produtos, e aí faz uma classificação, faz um trabalho higiênico e nós doamos para várias entidades, são mais de 500 entidades, instituições no estado de Ceará que a gente doa esses produtos. Então você recebe de graça, fazemos toda a estrutura por nossa conta do SESC, né? E esse produto vai chegar na mesa das pessoas mais necessitadas, das instituições. Com alimentos, né? Alimentos. A custo zero. E também vocês compram, né? Como você mesmo estava falando, ali do pessoal da Ibiapaba. E vocês têm uma cozinha industrial. A FEComércio tem uma cozinha industrial, pelo que entendi. Tem. E distribui essas marmitas, vamos dizer assim. Isso. São mais de quantos? São 24 mil por dia, se eu não me engano. Por dia? Por dia. Nossa, muita coisa. Não é a marmita. Por exemplo, nós temos nossos restaurantes, vários dentro de Fortaleza. Só Fortaleza ou tem assim, no estado todo? Não, tem no estado. Nós temos vários estados. Juazeiro, então são o self-service mesmo. Você tem a carteira, vai lá, paga um preço insignificante por hoje, tá? Não sei se é 24 a 34 reais no quilo, por exemplo. Né? Que hoje, quanto mais barato você vai encontrar, é 70, 80 reais. De alta qualidade, nutritivo, não é? E aí você com a carteira, eles fazem fila nos restaurantes hoje. Temos no Rio Mar, temos vizinho lá o sistema FEComércio aqui na sede, aí temos no centro bem 2 e 3, e aí tem distribuído em várias repartições dentro aqui do estado de Ceará. Então é isso que a gente serve hoje em torno de 24 mil comidas. Sem contar com o Maiú, que é já um outro restaurante clássico, você já teve lá, almoçamos semana passada lá, também tem agora o Café Comércio lá no centro, né? Enfim, tem essa distribuição muito importante de levar um alimento mais barato para o trabalhador. E compra tudo isso diretamente das cooperativas do Ceará. Sim, não tudo, mas uma grande parceria. Eu acho que já chega a um valor de 40, não sei exatamente, mas é uma grande quantidade que nós já consumimos hoje, porque é um consumo muito grande. Né? Mas o que puder, né? O que as cooperativas daqui tiverem para vender, vocês compram e pagam um preço justo, vamos dizer, né? Nada. Isso foi ideia do Gastão, viu? Foi ele que se reuniu com, não lembro com quem e tal, e ele startou o processo e está funcionando redondo, bom para o produtor e bom para o sistema. Há uma economia e a consequente oscilação de preço, menor oscilação. Porque quando chove agora, alguns produtos, aí você que é da área, eu não sei falar aí da linguagem de vocês, mas eu sei que quando chove, agora diminui a produção de uns natural e aumenta de outros. Sim. E aí, esse balanço aí é feito numa situação, balanço de preço que eu quero dizer, é feito numa situação menos aguda, menos vertical, não é? Então, não tem muita volatilidade. Isso é bom. Sim, isso é muito bom. Não, o pessoal tá muito satisfeito. Muito satisfeito mesmo. A gente teve até esses dias, né, em Guaraciaba do Norte, né, que o Grastão teve lá, né, numa palestra, estão extremamente satisfeitos lá e o pessoal, os produtores mesmo, da ponta, estão muito satisfeitos. Eu acho até que vocês deviam ampliar esse projeto que estão de parabéns. Deixa eu só fazer uma referência. Eu vi o
ouvi, se eu não me engano, ouvi também na TVC, eu fui numa emissora de rádio AM, a minha preferência ainda que eu sou mais, sou menos jovem, e aí o presidente dessa companhia, não lembro o nome dele agora, fazendo uma referência à Seu relação... Nazareno. Eu não me lembro, Seu Nazareno. né? Mas ele fazendo uma referência ao Gastão, dizendo de tudo, como eles estavam, que estava assim, sabe? E aí, quando entrou o sistema Fé Comércio, quando entrou o SESC, aí a vida deles mudou e eles estão gerando Mudou a vida. até mais empregos e as pessoas da própria família, das próprias famílias, estão mais ativas e produzindo mais. E com mais gosto. Sim. Né? Eles lá, eles estão muito satisfeitos. Com certeza. E eu acho que isso aí podia, né, expandir pro estado todo e até mesmo pro Brasil, porque é uma excelente ideia. Com certeza. Com certeza. Tá doido. Tem projetos que o Gastão idealizou aqui, e aí poderiam outros estados e a própria confederação podia absorver para implantar em todo o Brasil. Tudo pegar o modelo aqui, né, e implantar. Pronto, exatamente. Já está montado, é só fazer. E até, né, como, né, quem faz parte também da FEComércio é a ACAD, né, no caso, que é dos distribuidores, e a CESU, que é dos supermercados, fazem parte também não é assim, a CESU nem a ACAD, porque a CESU é uma associação, a ACAD também. A associação mais para FACIC, viu? Aí é mais para FACIC. Não participa, porque a federação é formada por sindicatos, que está lá no artigo 8 da Constituição Federal, né? Cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos de outra categoria. Então, a federação ela representa os sindicatos e o sindicato representa as categorias, correto? Então, a associação nós não representamos. Então, o caso da CESU está ligada ao Sindialimentos, né? Que esse sindicato é o que tem validade constitucional para representar a categoria. Associados, qualquer que seja ela, ele representa só aquele número de pessoas. 1, 5, 10, 100 mil, 10 mil que ele tiver. E o sindicato representa uma categoria por natureza total. O Sindialimentos, então, que esse pessoal está associado a isso. Tem um sindicato de alimentos que representa, apesar de ter um sindicato de alimentos da indústria, que é a partir mas tem o sindicato de alimentos também, que representa o supermercado, o mercadinho, tudo que é alimentos. Então, tem um sindicato específico para isso, que faz as convenções, faz todos os trabalhos. O ACAD é quem representa o setor atacadista. Sim. Tem o sindicato atacadista de gêneros alimentícios. Aí ele representa como todo. E a ACAD é uma associação. Associação. Toda associação ele representa aquele número de pessoas que ele tem. Entendi. Por exemplo, quando eu faço uma ação da convenção coletiva do sindicato que eu sou presidente da carne, então vai para toda a categoria varejo de carne. Quando você vai fazer uma atividade junto à Cefaz, que você consegue um benefício, uma luta, uma guerra lá e você consegue, beneficia toda a categoria. Quando é um associado, você parte de alguma associação, você representa só aquele número de pessoas que é associado lá. Não entendi. Entendi. Então, tanto a CESU como a ACAD são dois grandes órgãos sérios, maravilhosos, mas eles só representam os associados deles. Beto, mas quando a gente faz uma convenção no Sindiloja, diga, aí também o pessoal do Sindiloja, quando a gente consegue um benefício pelo Sindiloja, você para toda a categoria do Sindiloja também. Quem falou muito da carne, eu vou defender minha parte agora. Não, todo sindicato. Eu estou brincando, é isso aí. Isso é institucional. Então, e o agro acaba, né, estando em tudo, né? Porque Sindicarnes mesmo a carne vem onde? E falando em agro, né, já dizendo para você, convidando a você, o público do agro do estado de Ceará, que agora, no dia 27 a 29 de maio, aqui em Fortaleza, Ceará, nós vamos realizar a 14ª edição da feira chamada Tecnofrigorífico. É uma feira da cadeia de carnes, de aves, de pescado e de alimentação. Então, vai ter máquinas, equipamento, tecnologia. Só fala um pouquinho, só de novo, a data. 27 a 29 de maio. 27 a 29 de maio, pessoal, no lá no Centro de Eventos. A entrada é gratuita, né? Das 14 às 21 horas. Então, você pode estar lá, fazer sua pré-inscrição no site. Sim. Nós iremos até esse convidou a gente. Lá com o stand, vai ouvir muita gente lá com o portal do Raiz. Vamos estar com o portal lá presente, com o stand, vamos lá conversar com as pessoas, né? Sim. Nós vamos ter lá o Festival da Linguiça, vamos ter de 8 a 10 palestras lá importantíssimas, né? Então, tem um nicho importantíssimo lá de pessoas presentes, né? Vem todo o Brasil, mas nós focamos muito o cliente do Norte-Nordeste. Então, é importante que você quer do agro, prestigiar, estar presente.
fazer uma sala de podcast lá, ó. Vamos fazer para ouvir, né? O pessoal Legal. de máquina, equipamento, tecnologia, o pessoal trabalhando na linha de abatedor, vai ter muito material de abatedor, não só de bovinos, como de caprinos, como de suínos, como do setor avícola. Então nós vamos ter aproximadamente entre 80 a 90 estandes, certo? Legal. E com isso vai ser importante você visitar a feira. Legal. Já coloca na Vou, tua claro. agenda, Já esteja tá na minha conosco agenda, já. aqui 27 a 29 de maio, aqui em Fortaleza, Ceará, no centro de evento, das 14 às 21 horas, a Feira Tecnofrigorífico 2026. Estaremos, né? Tecnofrigorífico. Até uma pergunta. Agora, né, com essa... todo mundo, vamos dizer, né? Agora parece que ficou... Todo mundo quer fazer feira, né? Por exemplo, a FIEC já fez uma agora grande, né? A Federação da Enorme. Cultura está fazendo também, a outra Muito também, boa boa também. Muito. Então, por que a FEComércio, que eu acho que a FEComércio poderia fazer uma feira que pegava aqueles 2 pavilhões e mais ainda, porque pelo que nós estamos conversando, estou entendendo, a FEComércio é o comércio todo, ou seja, Sim, sim. muito mais gente que todas essas que a gente falou até agora juntos. Diego, tem uma coisa, existe uma peculiaridade em relação a gente, ao comércio. 90, perto de 97% são de micro e pequenas empresas. Mas há 2 anos a gente e é disperso. O que acontece é que nessas 90 e poucos por cento existe uma concentração do setor de confecção, do nosso setor, o setor que o Cindy Lojas representa, e aí tem muito calçado, tem muito adorno, enfim, é o que mais tem. Acontece que, sendo essa a maioria e de pequenos negócios, existe uma feira que o Afonso Júnior, que é um diretor nosso da FACIC, já foi diretor nosso na FEComércio, e brevemente, após as eleições, ele provavelmente, a nossa chapa deverá vencer as eleições na FEComércio, e ele estará mais uma vez junto conosco. Ele fez a feira, a 100, né? 100. Ceará está na moda. A Estela Pavan, que é a presidente do Cindy Eventos, também filha da gente e também futura diretora, ela também tem uma feira própria, uma feira de eventos muito boa, maravilhosa, fantástica. Ali do artesanato, filho dela. A do artesanato É do artesanato, né? É, ótimo. Então, e a Dalvani, eu não sei se você conhece Dalvani Mota, ela é presidente da FEMICRO, que, de certa forma, pela maioria das empresas dela ser do setor de confecções, ela é muito ligada a gente, Cindy Lojas, filiada, a sede dela, inclusive, é lá no prédio da FACIC, e ela tem a maioria dos associados dela compulsoriamente ligada ao Cindy Lojas e à FEComércio. Então, nós temos, e ela faz uma feira, eu não lembro o nome dela agora, na Beira-Mar, em frente a um hotel lá, ali, mas já na areia. Ela faz uma feira fantástica. Então, para nós, o centro de eventos é muito importante, porque é um equipamento muito bom, caro. Dizer isso para quem estiver ouvindo, é muito caro, mas é muito bom. Sim. E o que acontece é que juntar tudo nosso não daria. Então, nós temos... O centro fica pequeno para Fica. Se a gente juntar todas as feiras do setor que a Federação do Comércio representa, Federação das Microempresas, da Alvani, meu abraço a ela agora, e a do Afonso Júnior e da Estela Pavan, por exemplo, se juntar, tem também uma feira de beleza também, tem outras feiras também muito importantes. Que é do setor de carne, né? Atua também no setor de exatamente isso mesmo. Olha, aqui do lado que o presidente esquecendo de dizer a mais importante, pessoal. Eu aqui na frente dele eu tenho que dizer. Final de maio. Vamos lá. Final de maio, dia 27 a 29, centro de eventos. Então, juntar tudo não daria. A do Everton já toma uma grande parte. Sim. A da Alvani é linda, maravilhosa, juntando com as outras duas, a do Afonso Júnior e a da Estela, nós ocuparíamos essas 4 feiras, do Everton, a da Dalvani, a da Estela e a do Afonso Júnior, ocuparia mais ou menos uns
não tem espaço ali. Os três do que já foi ocupado pelas grandes feiras, que a da indústria é maravilhosa e a da agricultura também muito boa, mas a nossa ocuparia muito mais, porque nós Com somos certeza. ecléticos. E eu até falei isso pensando só até no ramo até dos supermercados que faz aquela feira lá em São Paulo. Como que eu até... APAS. APAS, lá em São Paulo. Aquela feira é gigantesca em São Paulo. Esse setor O setor supermercado. só de supermercados, né? E só um setor já ocuparia, eu acho que todo. Então, eu acredito, Diego, assim, eu sempre busquei, tentei trabalhar para que, pelo menos, a questão da feira frigorífica pudesse ficar junto com a da agricultura, ou até com a própria indústria que cresceu agora, seria importante. Porque o nascimento dessas feiras é muito importante para o estado do Ceará, para o turismo, para gerar emprego, É. renda, os hotéis, move toda a economia. O cara que vem de fora, ele vai sempre levar um presente, vai no Mercadão, vai na praia, vai. Então você gera Isso. riqueza. Por exemplo, quando o Sebrae apoia uma feira como a dele, não está apoiando a mim, não. Acho que nunca ele apoia a mim. Ele apoia na estrutura do Estado, que gera toda essa riqueza. Entendeu? A minha feira hoje eu tenho mais visitante de fora que é do Estado do Ceará. Então, tá todo esse empresariado que ele tem um nível de consumo muito mais alto que dentro da normalidade. Então, era para ser pensado, no meu entendimento, na minha ótica, por exemplo, a minha feira frigorífica tinha tudo a ver com a agricultura, vai ter uma feira dentro do mesmo espaço. Eu, inclusive, fui um defensor disso aí. Pois é, eu sempre botei por isso, mas não consegui esse objetivo. Entendeu? Então, eu acho que se a gente tivesse um modo de 2 ou 3 feiras se fazer na mesma data, era muito importante. Concordo, Eu acredito que dava uma riqueza de visitação, concordo. um ajudaria o outro, entendeu? Dentro do segmento, o cara vira que sabe que tem que o setor frigorífico tem a máquina, o equipamento, a tecnologia, isso, aí já teria da parte da agricultura ter outras ferramentas, então o cara viria e teria tudo no mesmo lugar. Acho que isso seria uma grande importância. Eu me lembro muito bem, nós tivemos agora numa feira em Atlanta, esse ano tinha 1.300 stands e tinha vários segmentos dentro dessa planta. Nós tivemos em Chicago, eu Concílio, há uns anos atrás também. Então, eles fazem uma feira lá que não é mais de um setor. Eu estive agora numa em São Paulo, ontem, que eu cheguei de lá de São Paulo, ontem pela manhã, estive lá numa feira em São Paulo, e essa feira, eu vi que ela tinha, desde a cor do agro, não é? Até a máquina, equipamento de tecnologia. Então, eles dentro de uma feira com vários segmentos. Então, hoje não dá mais para você segmentar uma feira só de um setor, vou fazer uma feira só de vidro. Então, precisaria, não sei quando é que nós vamos alcançar esse nível de conhecimento para a gente sentar numa mesma mesa e a gente poder fazer um espaço só, dividido. É muito melhor você ter, até reduzir um pouco a sua feira de cada um que você acha grande, fechar mais os espaços e dividir, ter 3 eventos numa mesma data, isso ajudaria Verdade. muito, somaria muito para as pessoas visitar. Verdade. Mas isso é uma riqueza ao estado de Ceará. Hoje tem uma feira da indústria, hoje já tem uma feira de agricultura, hoje já tem uma feira do comércio. O nosso feira tecnofrigorífica, ela abrange toda a cadeia, desde o frigorífico abatedor, indústria de processamento, distribuição, vem para o varejo, né? Não só o de carne, de ave, pesca e alimentação, como tem muitos produtos lá, serve para o supermercado, serve para o mercadinho, serve até para a panificação, até para o bairro restaurante, porque sempre tem alguma coisa lá que interessa. Então é importante essa cadeia alimentar estar junta. Eu, com certeza, eu não tenho dúvida que o nosso agro cresceria muito mais com a feira mais conexa com outras feiras que somaria com a que tem hoje. Então é importante a gente crescer nesse sentido. Diego, deixa eu te dizer uma coisa. Numa das feiras que ele não citou, nós estivemos juntos, eu fui com ele me chamou, é do setor dele de carne. Diego, 2 dias, lá em Frankfurt. Na Alemanha. Nós fomos. A feira foram 3 ou 4 dias, não lembro agora, e eu sei que nós andamos na feira durante 3 dias. No terceiro dia, eu quase não consigo sair dentro do hotel. O hotel era anexo lá, o pavilhão da feira. O pavilhão da feira lá, nós estamos aqui na Santos Dumont, esquina com Visconde Mauá, pois o pavilhão de feiras lá é daqui, sob a minha avaliação, não sei se é exatamente, mas parece que é daqui até a beira-mar. Nossa. Eu andei no dia, marcando aqui no relógio, 12 quilômetros. 12 quilômetros. Andei também quase isso no dia seguinte, porque são alguns andares de feira.
e no outro dia eu digo, não, Everton, vai tu só aí, porque eu vou andar por aqui só e tal, vou olhar alguma coisa, porque eu não aguentava. Então você vê que o que ele está dizendo é importante para a economia de uma cidade, Hum. para a economia de um estado, é trazer o turista, trazer o que menos se beneficia é ele mesmo na feira. Como eu sei que a Dalvani, a Estela, o Afonso Júnior, como exemplos, eles também são os que menos se beneficiam, mas o município, o estado se beneficia com Muito. a frequência, com até a locomoção. Uma pessoa que está num bairro vai lá para o centro de eventos e Sim. tal, isso já está gerando economia, está movimentando a economia. Principalmente os que vêm de fora, porque aí vem e trazem dinheiro novo, o turista vem, traz dinheiro novo, gasta no restaurante, gasta no bar, gasta no Sim. hotel, enfim. É importante o reconhecimento, a Sim. valorização do que acontece aqui. Por isso é que eu digo, se o centro de eventos daqui de Fortaleza, que é muito bom, como eu disse, fosse um pouco mais barato, eu acho que a gente teria um movimento de feiras aqui muito maior, porque quando a gente compara o centro de eventos daqui com outros, o preço aqui é um pouco mais caro e aí dificulta, inclusive, para ter um número maior de feiras. Mas sei que está praticamente tudo já reservado e tal. Tem algumas atividades que são da própria estrutura governamental ou da prefeitura, que aí eu não colocaria no calendário, mas eventos que trazem turistas de fora, eu acho que deveriam ser priorizados e aí deixar os que são das estruturas governamentais assim mais de forma Concordo. secundária. Concordo. Já pensou juntar uma tecnofrigorífico com o pessoal, por exemplo, das distribuidoras aí, vamos falar, junta as indústrias dele, junta uma Nestlé, Aí eu, uma, não, com a Nestlé, uma Diageo, uma, né, não, para a essas Nestlé, várias. viu, Diego? Eu tenho duas feiras. No anos pares é a Tecnofrigorífico, nos anos ímpares é a Tecnoalimentos. Aí sim, a Tecnoalimentos envolveria, que é a Nestlé, uma Todos própria os. Fortaleza, É, todas as indústrias de indústria. alimentícios. Aí, Aí junto com sim, o supermercado, já pensou daqui, tudo, o com São certeza. Luís. Ia ser uma coisa gigantesca, né? É. Fora outras Vai se ter coisas. essa visão ainda. É, é, é que nós andamos um pouco por aí, nós tivemos agora recentemente, foi ano passado, né, em Portugal, uma Oi. missão da Fé Comércio, e você, o país Portugal tem a mesma população do estado de Ceará, em torno de 10 milhões de habitantes. Você tem ideia, um país tem a população do estado de Ceará. E você chega numa cidade como Fátima, que recebe mais turismo do que o Brasil todo. Gente, nós temos que repensar. A parte do turismo também, que Tem que é muito repensar. forte. Você chegar, ver apenas um museu em Paris, receber mais população do que o estado do Ceará. Então, que o Brasil, então temos que repensar. Com certeza. Homem e terra. Então tem que entrar essa visão, a política à parte. Sim, com Gente, certeza. então pensar no trabalho, no emprego, na renda no Brasil. E quando for envolver a parte da política, vai atrasar. O andamento desse processo é uma vergonha. Nós temos 220 milhões de habitantes, que você talvez pegue aí dos 40 países que temos na Europa, aproximadamente 40 países, 33, 27, por aí, faz parte do como europeu lá, você vai ter dois países maior do que o Norte-Nordeste. O Norte-Nordeste tem 70 milhões de habitantes, somente a Alemanha e a Itália. Os demais todos têm menos. Verdade. Entendeu? E recebe quanto? Recebe mais turismo do que o Brasil. É muito mais. Então a gente percebe pensar o turismo no Brasil, eu acho que independente de governo, não estou falando de governo, não, que entre A, B, C ou D, eles sempre são negativos na área do turismo. Por quê? Porque os números não é realidade. Não é realidade. Então, o que acontece? Precisamos repensar. Precisamos repensar. E então, o turismo empresarial, ele é importante porque ele gasta mais 3 vezes do que o turista de passeio comum, porque ele vem gerar algum negócio. É isso. Ele vai procurar um hotel, ele vai alugar um carro, ele vai para o mercadão, deixar comprar algum presente, ele vai na loja comprar, ele vai no shopping, ele vai na beira-mar. Então, ele traz um recurso maior. Então, na hora que houver uma valorização no turismo de negócio empresarial das feiras, entendeu? Era para os governos, as prefeituras, o Estado nos procurar e nos tratar com leite ninho, vamos dizer assim, né? Para que nós fortalecêssemos esses eventos, independente de ser o meu dono ou de qualquer outro, Concordo. mas para trazer esse nicho empresarial para fora, incentivar.
Então, isso é importante. Você vê que um segredo que eu vou aqui, a gente conversa com alguns empresários, quando a gente vai para fora do Brasil, aí você chega, você vê, por exemplo, uma passagem para Miami, Orlando, é mais barato do que para qualquer parte do Brasil. Por quê? Porque tem alguém, um empresário lá, subsidiando alguma coisa para você levar esse empresário para lá, com as famílias, vai gastar quanto lá? Então, é um investimento que você faz indireto. Então, enquanto para nós é o contrário. Carece uma passagem para vir para o Nordeste, para onde você vai aqui. Às vezes, gente, você quer ir para o Rio Grande do Norte aqui, a passagem é mais cara que para você ir para os Estados Unidos Verdade. ou para a Europa. Tem que ser repensado. Eu falo que a política depende de governo, Sim. então tem que ser repensado. Então, é importante haver um despertamento do setor de turismo do estado de Ceará para quem faz eventos de negócios, para que ele nos chame de o que é que está faltando, o que é preciso fazer para nós investir para você trazer mais pessoas. Isso não tem, gente. Não tem. Isso não existe. Entra algum governo e sai governo. E nós somos esquecidos. Pelo contrário, somos cobrados demais. Nós fazemos que somos cearenses, investimos nessa terra e queremos ver o crescimento dela, gerando emprego, gerando renda, e precisa ser acordado para esse lado do turismo. Verdade. Até você falando no turismo também, me veio à mente, né, como a gente está falando do agro também, do turismo rural, né, que está crescendo muito, principalmente na Ibiapaba ali, das flores ali. Sim, sim. Então, A região do Baturité aqui tem Baturité. crescido muito. O prefeito, inclusive, de Baturité, o Eberly, tem trabalhado muito bem para fazer com que esse segmento desenvolva e em toda a serra ali. É uma pessoa que eles estão trabalhando por aquela região de forma que a gente até repense, e quando eu digo a gente, eu digo a diretoria do Sebrae, o conselho do Sebrae, repense nos investimentos para essas rotas. do café ali, né? Da rota do É, Baturité é café. rota do café, né? Exatamente. É muito bonito. Eu acho uma coisa muito bonita, muito agradável e, assim, faz com que regiões mais pobres comecem a despertar para o trabalho. Porque o Bolsa Família é importante, mas para resolver uma questão pontual. A pessoa viver do Bolsa Família, eu não concordo. Eu acho que a maioria a maioria que trabalha e a maioria que produz não concorda. Então é importante as rotas que o Sebrae hoje repensa mais nos investimentos. Outro dia, eu conversando com o Alcir, diretor técnico do Sebrae, ele estava pensando numa nova rota que eu vou deixar para ele mesmo dizer qual é, muito importante, uma rota nova, porque está crescendo o desenvolvimento, a interiorização do desenvolvimento cearense está de fato acontecendo. Então, aproveitando esse desenvolvimento, eu acho que nós, a população de um modo geral, mas principalmente as autoridades, nós devemos pensar, com base no que o Everton muito bem citou, nós devemos pensar na segurança. Nós temos que priorizar. Esse ano foi assim divulgado bastante que a gente teve uma redução no número dos últimos 17 anos, com menor nível de acidentes e mortes e tal. Enfim, bom, mas a origem disso, será que não foi porque uma facção fez as pazes com a outra? Enfim, eu estou dizendo isso, mas não sei. Eu acho que a gente tem que ter uma diretriz, uma orientação para que o turista estrangeiro, o turista de negócios, ele venha mais vezes aqui e ache que deve, divulgue e ache que deve voltar. Verdade. A partir do que. Porque a cidade é linda, a cidade é maravilhosa. Sim. Né? Fortaleza, eu acho, assim, uma das cidades mais bonitas do mundo. E as praias As são praias muito são bonitas. fantásticas. Né? Agora, A gastronomia é muito boa, né, Cid? o investimento, por exemplo, aqui a gente tem um centro de eventos, mas a gente não tem centro de eventos no Cariri, por exemplo, um centro de eventos que comporte alguma coisa parecida com o que tem aqui, né? E então eu acho que todo esse investimento, o poder público é quem deve fazer, ou então fazer uma PPP ou qualquer coisa, que aí o empresário que vai investir, ele se sinta seguro. Que se seguro pelo retorno do investimento. Porque não é.
eu concordo assim que a gente não deve fazer investimentos sem perspectiva de retorno. Eu acho que investir a fundo Com certeza, perdido, eu acho que aí com são certeza. para entidades como o nosso SESC, como outras do Sistema S, como os bancos de fomento, ou como algumas rubricas que os governos têm. A gente não, a gente tem que investir e ter a certeza de que aquilo vai dar retorno para que a gente evolua, cresça, gere empregos, que eu acho que o caminho é o emprego, no campo, nas lojas, no setor de carnes, enfim, eu acho que é o caminho que a gente deve adotar, de um modo geral, é pelo conhecimento técnico, prático, do que tudo a nossa cadeia produtiva representa para o contexto social e de crescimento do Estado. Me acho. E vamos voltar falando, acho que sobre a FACIC um pouco também, né? Acho que é importante a gente falar aí, principalmente pro produtor aí, sobre Sim. a FACIC, o que é a FACIC, né? O que significa mesmo, né, o termo FACIC, como que a FACIC, né, atua, para o pessoal conhecer um pouco a FACIC. Olha, a FACIC é uma entidade, é uma federação das associações do comércio, indústria e agronegócio do estado do Ceará. O prédio foi doado pelo governo do estado em 1929, e ali se construiu o Palácio do Comércio, o empresariado construiu aquele prédio, o prédio foi doado, como eu disse, pelo governo do estado, mas a construção foi o terreno foi doado e a construção foi feita pelos empresários à época. Ali na frente, do outro lado, na Praça dos Leões, nós temos a antiga Assembleia, a Alessia, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sim. E mais na frente nós temos a Academia Cearense de Letras, nós temos o Café Java, que recentemente o prefeito Evandro reinaugurou, muito bom, muito bacana, trazendo as memórias daquela região. E temos a igreja, a igrejinha, a primeira igreja, a igreja do Patrocínio, se eu não me engano, que está ali também. Mas ali a FACIC e a Assembleia, elas formam um corredor de prédio, vamos assim dizer, de prédios, a partir da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Você não sabe o que é? Não. É a 10ª Região Militar, que ali era um forte para a época da guerra. Então ali, Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, Correios, Banco do Brasil, FACIC, Assembleia, a Associação Cearense de Letras, filiada à ABL, a Associação Brasileira de Letras. Então nós temos ali, vamos dizer, a história do estado do Ceará. O que é que a FACIC pode oferecer? Na FACIC se fazia aí, talvez mais uma vez o Everton tenha mais conhecimento e mais experiência do que eu, porque a gente tinha uma loja ali na frente, do outro lado da General Bezerril. E eu era menino e gostava de ir lá porque eu ouvia músicas e tinha um restaurante lá chamado Belas Artes que botava uma música alta, uma música da época, tocava Mansueto, era Monsueto, e tocava Martinho da Vila logo do começo, então aquelas músicas, e os deputados iam para lá, e eu menino, com 14 anos, alguma coisa assim, eu via mas eu tinha aquele pensamento de menino que está vendo ali uma coisa bacana, o pessoal se reunindo ali e tomando uma cerveja, uma coisa e tal, depois do expediente, os deputados e o pessoal fazia muita, mas eu não sabia nem o que é que significava deputado, pequeno, né? Assim, eu escutava, mas não tinha ideia. E aí, ali conversando de paletó, gravata e tal, e depois abria a gravata assim, bacana, e ali se fez um quartel-general das decisões da política do estado do Ceará. A influência foi, obviamente, da Assembleia, mas ali os empresários que administraram, como o senador Sancho, como o seu Zé Leite Martins, o seu João Luiz Ramalho, exatamente, isso. Então, esses empresários, eles fizeram ali, tomaram muitas decisões para o bem da atividade do setor produtivo do estado do Ceará. O que a gente quer fazer, já para
chegar ao fim da sua pergunta, o que a gente quer fazer, eu assumi compulsoriamente, vamos assim dizer, a vice-presidência. O vice-presidente era o Clóvis Saboia, que teve um AVC, infelizmente, e está ainda convalescendo. Um grande amigo, o Chico Barreto, era presidente da ACAD, Associação dos Atacadistas e Distribuidores de Estivas, quando começou, mas agora parece que não é mais Estivas. Eu me lembro da fundação da ABAD, que eu estive presente, assinei lá uma ata de fundação, lá no Anhembi, em São Paulo. O governador era o Maluf, estava o Maluf, Dona Silva e vários secretários, não lembro o nome deles agora, mas eu estava lá e tal, a gente atuava nessa área. E aí o Chico teve um problema de saúde, terminou o mandato, eu assumi no lugar do Clóvis, porque o Clóvis se afastou pelo problema de saúde, e em seguida o Chico Barreto teve um probleminha também e se afastou. E o Chico já estava convalescendo do problema de saúde dele há algum tempo. E nesse período, ele infelizmente não pôde voltar a dar a dinâmica que ele deu no começo e tal, e até meados do mandato. Ele passou alguns anos, uns 4 mandatos por aí, e depois do problema de saúde ele não pôde, o Clóvis teve e eu assumi. Então, a gente está reanalisando, reavaliando e tentando ressignificar a FACIC para a sociedade produtiva do Ceará. A gente conta com o apoio de muitas entidades. É claro que a gente precisa ser identificado como o presidente. Eu tive um problema sério na minha família e eu também não pude dar muito de mim. No primeiro ano, eu tinha um filho que estava mal e que partiu, e aí eu fiquei envolvido com ele, ele passou 3 anos em coma, e eu fiquei envolvido nessa situação e realmente, assim, não dei a dinâmica que a entidade precisa. O Everton tem sido uma pessoa que me orienta bastante. O Marcelo Maranhão, que é o vice-presidente, é presidente também da Federação da Logística Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, é uma pessoa muito boa, gosto muito dele. A Dalvani Mota, que é a presidente da FEMICRO, é a segunda vice-presidente. Então, o Afonso Júnior, que eu já lhe falei, o que faz a nossa Feira da Moda, o Ceará está na moda, lá no centro de eventos, junto com outros amigos, eles têm ajudado bastante, têm inclusive entendido, assim, entendeu? Todos entenderam as minhas limitações naquela época, e agora a gente vai retomar, e vamos retomar como já fizemos com o setor de turismo. Nós estamos debatendo, o Everton está fazendo as reuniões da Câmara Setorial do Comércio lá, ele agora é o presidente, é um órgão da ADESE, e a gente está tentando fazer o melhor que pode. Tem limitação? Tem, porque, infelizmente, a questão financeira é uma realidade, a gente tem as dificuldades, mas o que a gente quer é movimentar a FACIC e fazer com que ela tenha a participação no cenário administrativo, empresarial e político, como já teve antes. Sim. E quais hoje são as ações da FACIC? O que a FACIC... O que faz, né, a FACIC hoje? A FACIC, ela representa as entidades, vamos supor, a cadeira lá, FEComércio, tem um pai da cadeira lá, várias entidades ou instituições têm uma cadeira lá formada por essas pessoas. Ele representa esse público mais acima. Ele é um representante de entidade sobre entidade. Como aquela do imposto sobre imposto, pronto, esse que ela faz. Por exemplo, um grande feito no final da gestão do Chico Barreto, que começou desde o governo do Salcante, veio ser concluído agora no governo passado do CID, foi justamente criar o CONDECOM. O CONDECOM você participou lá, um órgão criado a partir da FACIC, onde várias entidades, tanto do setor privado como do governo, em um número paritário, para discutir o interesse de toda a cadeia produtiva, de A a Z. Então, é isso que ela faz. Ela defende entidades, defende um público vamos dizer assim, já mais lá em cima, que vai beneficiar, por exemplo, eu sou presidente do Sindicato do Varejo de Carne, o Cine Loja. Nós estamos com cadeira lá, estamos lá dentro. Então, ela vai representar nossas entidades para que esse serviço das entidades possa servir para todo o comércio.
Então, ele está assim, no topo da cadeira. Então, a representatividade da FACIC era tão importante que governadores passaram por lá, que saíram daquela casa ali, grandes secretários passaram por lá. Então, teve uma fase de ouro muito grande da FACIC. A entidade mais Então, antiga, né? não, a mais antiga é a Associação Comercial. Associação Ação Comercial. Comercial mais antiga. Tem 150 mais, já é uma das mais, eu acho que ela é a segunda mais do estado do Ceará. Então, a FACIC ela tem uma representação muito grande. Então, com isso, como o Cid, nós assumimos agora em janeiro, foi, Cid? Assim, nós fizemos uma alteração, porque a gente está reformulando, e você assumiu. Nós assumimos no 1º de abril, a nova gestão, depois que o Chico Barreto Foi. licenciou-se, não. Ele terminou o mandato dele. Em 1º de abril do ano passado. Certo. Mas com as reformulações que nós estamos fazendo, você assumiu em janeiro, não foi? Foi recente. Então, o que é que acontece? Nós estamos priorizando uma renovação do centro de Fortaleza, tanto que a Câmara que nós assumimos, representando a entidade FACIC, que tem essa cadeira, do empresário na ADES, que é um órgão do governo estadual, que era da Alvondia presidente, agora passou para mim, tem um ano, esse assento lá na cadeira de um ano, nós estamos tentando fazer a primeira reunião lá, com o secretário da Regional 12, que é do centro, fizemos a segunda já mostrando a parte de tributário, fizemos a terceira onde o sistema Senac já tem a apresentação de todos os sistemas, o que estão fazendo pelo centro. Vamos ter reunião agora no dia 15, lá no Sebrae, se precisa no Sebrae no dia 15, onde o Alcir Porto vai mostrar também algumas coisas do Sebrae, mas nós estamos focando em uma revitalização do centro. É preciso, e nós estamos tendo 2 reuniões por mês, uma pública e outra reunião de trabalho, convidando todas as entidades, municipais, estadual, federal, e mostrando como está o centro hoje, o que cada um pode fazer pelo centro. Porque realmente a gente se sente lá abandonado, independente de governo que entre, eles olham para a Praça do Ferreira, fazem alguma coisa e o resto fica esquecido. Isso é independente de bandeira, de partido, de governo. Estou falando de forma geral. E então, nós fizemos a primeira reunião já com esse grupo, estamos fazendo com outro grupo agora de pessoas. Então, quantos restaurantes existem hoje no centro de Fortaleza a céu aberto? Uma quantidade grande. Então, nós precisamos revitalizar o centro, e essa revitalização que nasce da FACIC, nós precisamos todos os órgãos, instituições, entidades, levar com seriedade e cada um contribuir para que nós temos um centro que hoje o mundo todo, o centro é extremamente valorizado. Nós temos que poder trazer essas famílias de volta para o centro, com segurança, com limpeza, com higiene nos alimentos, quem vier à noite com uma iluminação diferente. Então, você chega nos grandes cidades da Europa ou em outros países, outros continentes, o centro da cidade, gente, é um velho colosso à noite. E Sim. nós, depois de 5 horas da tarde, 5h30, qualquer um de nós tem medo de entrar numa rua do centro. Então, a gente está tentando, né, com essas reuniões, FACIC e ADES, Fé Comércio, nós revitalizarmos esse centro da nossa participação. Nós esperamos que essas instituições que nós temos convidado a participar, uma reunião de trabalho e outra reunião informativa, possa contribuir e que no fim desse mandato nós possamos ter dado alguma coisa concreta de existência para a revitalização do centro. Falei que precisa muito disso. Precisa muito disso. Excelente. Então, nós vamos precisar trabalhar fortemente para que a gente possa somar isso. E, com certeza, como eu digo, tudo passa pelo agro. Tudo passa pelo agro. Tudo que consumir no centro é agro, né? Com certeza. Então, podemos ter o quê? À noite, ali, do lado entre o Banco do Brasil e a FACIC, tem uma área ali, o quanto está muitas pessoas de rua, fazer uma feirinha à noite de alimentos. Isso. Inclusive, nós fomos o EPROCE, né? Foi convidado até tem o quê? Uns 2 meses, 3 meses atrás, né? Por aí, Pelo Cid, né? E pelo Everton, para, né, também fazer parte da FACIC, para ingressar juntamente com vocês, né? Na FACIC. Nós precisamos qualificar o debate, né? E não há um debate, como muito bem o Everton colocou, não há um debate qualificado se a gente não passa pelo setor primário. Eu acho que tudo começa do começo. Com certeza. E o começo está aqui, na boca. E quem enche a boca é o setor de vocês. Nós não temos como debater sobre água. Eu não sei tratar. Eu estou no grupo, né, do agro, do EPROCE, mas eu não entendo. Eu vi outro dia lá outro, assim, uma pessoa falando a respeito de
um material lá, eu nunca tinha ouvido falar o nome, não lembro agora qual é. Eu digo, puxa vida, eu não entendo. Acho que o Everton entende 10 vezes mais do que eu, mas Everton entende. provavelmente esse nome ele nunca tinha ouvido e tal. Que era um equipamento lá para uma máquina que corta a, Forrageira, alguma coisa assim? alguma coisa assim, mas eu não sei nem dizer o nome, eu não tenho conhecimento, eu sou de barriga no balcão de uma loja. Então, o que nós precisamos é que nós tenhamos lá dentro a frequência e a utilização. A frequência e a utilização de uma federação de associações que está de portas abertas. Nós temos lá o assento da FIEC, por exemplo, temos o assento da FEComércio, temos o assento da Agricultura, e temos vários outros assentos. Temos o assento da Associação Comercial, temos o assento... Do turismo, né? Que tá entre... Do Da turismo, que agropecuária entrou agora. também. É do agro. Tá. E aí eu não sei falar, o Everton pode saber pelo maior tempo dele dentro das entidades do que eu, mas de qualquer maneira um especialista é o que é certo falar, Certeza. né? E aí, o que é que a federação pode fazer, a FACIC pode fazer? Nós temos assento, o Everton se lembrou muito bem, nós temos assento em quase todos os conselhos do estado do Ceará, estatutariamente. E outros são por delegação. E aí, nós precisamos ocupar. Com certeza. Mas nós precisamos ocupar com pessoas que qualifiquem o debate, independente de viés político. Independente de viés político, não importa. A política, se a gente não é de um viés X e outros são de viés Y, ou então está no viés Y e agora vai para o viés Z e muda. Isso não importa. Isso não importa. O que importa é que a gente tenha uma boa relação e consiga implementar o que é correto. Ou se não consegue implementar, pelo menos discute a mesa. Sim. Então, mas eu não discuto, o Everton não discute também, por mais que ele seja mais qualificado do que eu, mas ele não discute agro como você discute. Com certeza. Porque você conhece, você está lá, você não sabe o que é que o que ocorre nos bastidores de uma loja. Não é? Pois é, então, isso, olha, a FACIC está assim, para juntar tudo. Juntar tudo. Fazer o bem pela sociedade. E nós temos assentos que precisam ser ocupados. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é ocupar a FACIC. Ocupar, que eu quero dizer no bom sentido, Sim. é frequentar, é usar mais a FACIC, para que ela deixe de ser coadjuvante e passe a ser o ator principal. Isso mesmo. Nós já fomos, infelizmente, pelo problema de saúde do nosso amigo e irmão Chico Barreto, a dinâmica não pôde continuar, mas agora vamos retomar. Eu também no começo não pude continuar, agora vamos retomar. Desde janeiro, quando o Everton chegou, a coisa já mudou. A gente fez algumas transformações no âmbito interno lá que a gente reputa importantes, porque quem está lá dentro é que sabe assim, o dia a dia da entidade. Pronto, a entidade está pronta para receber. Precisamos receber novos associados, precisamos receber novas ideias para que elas sejam, que elas, obviamente, factíveis para ela, se não funcionar, se não forem colocadas na prática hoje, seria amanhã. Mas elas sejam boas para todos os governos, todas as prefeituras, independente do viés político. Não, concordo. E conte conosco, né? Que não sou eu, né? É um grupo, né? O grupo do EPROCE, né? Conte conosco, conte com a Agro, que o que a gente puder contribuir, puder ajudar, vocês podem contar conosco. Tá certo. E temos que contar mesmo, porque, como o Everton já muito bem colocou, é por onde começa tudo. Sim. Até os restaurantes a céu aberto, que são proibidos, mas que, infelizmente, estão acontecendo no centro da cidade e deviam ser pautados para que se resolvesse esse problema. Comida in natura não pode ser vendida. E nem pode ter fogo para acender os fogões lá e tal, que fazem as comidas a céu aberto. Não pode, é proibido. Então, isso aí deveria ser resolvido. E
mesmo esse pessoal fazendo dessa forma, fazendo a alimentação dessa forma, começa com vocês. O nosso restaurante do Sesc são 3, né? 4. 4 restaurantes do Sesc. Tá lá. Os produtores lá de cima, o senhor Nazareno. Tá lá. O que ele produz lá, o grupo dele produz lá, a cooperativa dele, tá lá, tá chegando na mesa do pessoal lá do centro. Seu Mário, seu Luiz, todo que produz. E nós temos quentinha também, sabe aonde? Tu lembra, Everton? O Gastão que fez também. Lá na Zé Avelino. O Javi que fez, o Henrique Javi que fez lá a ideia do Gastão, e o Henrique Javi, nosso superintendente, pessoa muito boa, o diretor regional do Sesc, ele implementou. Roda redondo. Efetivamente, nós tínhamos um só restaurante na 24 de maio, no Sesc, aí nós descentralizamos, porque tinha o trabalhador que estava aqui tinha que passar a cidade quase toda para ir se alimentar lá, fechamos esse grande, distribuímos, tem vários dentro de Fortaleza, só no centro, né? Hoje parece que são 9, e já só da grande Fortaleza que nós temos. Temos no Cambeba, temos no Rio Mar, temos... Mas o do Rio Mar é importante que se diga. É para o trabalhador. É, para o trabalhador. É pro trabalhador. Não é para concorrer com os outros restaurantes lá, não, viu? Trabalhador. É isso aí, viu, Diego? Bom, eu acho que nós já estamos, né? Bastante tempo já de podcast, né? Acho que, né? Tô tomando muito tempo já de vocês, né? Do Everton, do Cid. Espero que estejam, né? Gostando do nosso podcast. E eu gostaria que vocês deixassem, né? As palavras finais de vocês. O que vocês, né, recomendariam, né, pro pessoal do agro? As palavras finais mesmo de vocês? O que eu quero recomendar pro agro é que eles estejam dia 27, 28, 29, na Feira Tecnofrigorífica em Fortaleza, né, de maio, aqui no centro de evento. Vai ter marketing, equipamento, tecnologia, vai ter seminário, vai ter Festival da Linguiça, o segundo Festival da Linguiça. Vai ser muito dinâmico, é importante. Mas dizer que não desiste. Todo empresariado no Brasil não é fácil. Não é fácil, porque nós lutamos contra um sistema de governo de qualquer parte do mundo, que nós temos que trabalhar muito para pagar imposto, né? Nós temos uma carga tributária muito alta, e então fica muito difícil. Somos guerreiro. Então, o pessoal do agro, aquele que se acorda pelo primeiro cedo, às 3 horas da manhã, 4 horas para tirar o leite da sua vaca, porque eu sou de Quixadá, eu sou do interior, meu pai teve lá, eu chamava fazenda, chamava sítio com gato, com porco, com bode, com peru e tudo mais, a gente tinha lá, né? Então eu sei o que é um pouco sofrimento agro. Então, não desista, lute, e eu acredito que a gente vai crescer, porque Deus ajuda e abençoa aquele que trabalha com honestidade. Muito bem, isso mesmo. Diego, lhe agradecer pelo convite para estar aqui e dizer que as nossas entidades, as entidades do setor comércio, estão de portas abertas para o setor do agro, através de sua pessoa, através de todas as representações do agro. Nós somos parceiros, gostamos de todos. Eu, particularmente, tenho uma amizade com todos os que compõem, todos os representantes do setor do agro aqui no estado do Ceará. Tenho uma amizade de muitos anos e acho que se outras entidades existem para representar outros setores e há oportunidade para que o agro acesse a ela e componha o conselho, eu acho que o agro deve entrar nessas entidades. Eu acho que o agro será bem-vindo a essas entidades. E eu estou me referindo à FACIC, agradeço pelo seu apoio, agradeço mais uma vez por esse momento, desejo sucesso a você. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. E falar que eu não sou eu, tá? É um grupo, o EPROCE, né, no caso. Que se não fosse, né, é que eu falo, a união faz a força, uma andorinha só não faz verão, nunca fez e, né, nunca vai fazer. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Pessoal, dia 27, 28 e 29, vamos na Tecnofrigorífico, no centro de eventos. De maio, viu? De maio. Sim, de maio. 27, 28, 29 de maio. 27 e 28 de maio. Estaremos lá também com o portal. Sim. E estaremos também junto com todos vocês dentro da FACIC, se Deus quiser. E convidamos também vocês para estarem, né, no nosso próximo encontro, né, do EPROCE, que ia ser agora em abril, mas, né, ficou para maio. 8 de dia maio, 8 de maio. Estaremos lá. Confirmando presença. Obrigado.
Abraço, Diego. Obrigadão. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal.